eu vou chegar com esse Z cada vez mais próximo de zero. Então o que acontece? Se eu levo o expoente ao número maior que 1, eu estou estendendo cada vez mais. Se eu levo o expoente entre 0 e 1, eu estou cada vez diminuindo, né? Reduzindo esse vetor. Quem tende a 0, mais 1 que é 0. Né? Aí a gente vai partir lá para o cálculo, né? Para a nossa intenção no momento. Então vamos lá. Para finalizar, que aí foi onde, vamos dizer assim, eu me apaixonei por esse conteúdo, que foi o que fez a gente ligar várias noites aí, várias reuniões, a radiciação dos complexos. Na monografia, para não deixar de ser sobre o trabalho, que a gente está querendo expor de uma maneira geral, nós temos uma demonstração que é a famosa relação de Euler, que conseguiu trazer o respaldo que eu vou concluir agora. Só que fica para o próximo projeto, aí você vê que esse trabalho já gerou mais duas possibilidades de desenvolvimento seguintes, que é justamente nessa área de raízes complexas, que é o projeto, que é o exemplo que eu vou colocar aqui e já comento com vocês. Esse exemplo aqui eu pus mais tranquilinho, para ficar mais acessível para nós. Nós provamos isso para raízes genéticas, né? Aqui eu estou falando com a raiz cúbica de um número complexo, de um polinômio, que vai gerar números complexos, na verdade. Né? Ao inserir as raízes do número complexo no GeoGebra e traçando segmentos de retas entre os vértices, nós obtemos, justamente, no caso, um triângulo. Nossa conclusão do trabalho justamente fala sobre isso. Todos os números complexos, as suas raízes, sempre geram polígonos regulares, cuja soma dos seus vértices é igual a 0. Mas espera lá, onde você foi provar isso? Visualmente fica nítido, com esse recurso aqui, ó. Se eu somar Z1 com W, a gente já vai observar, antes temos vetores, né? Eu vou obter justamente a primeira soma minha, S1. Se eu somar essa soma com outra raiz, com essa outra raiz, eu obtenho justamente esse ponto aqui no meio, ó. Agora puxa nela, Rogério, na função dele. Ela, tá aqui. Olha lá, os números complexos lá são o U, né? O IV, o V e o S2. O S2 aqui que deu 0,0, né? Aqui, Z. Se você somar lá, dá 0. O mais interessante é porque aqui visualmente fica explícito. Mas aqui que vem o charme do software, né? Visualmente fica fácil a parte geométrica. E algebricamente falando, se você pegar aqui ó, os números e somá-los todos, você vai chegar no braço que é simplesinho, que a soma é igual a 0, que é justamente esse S2 meu aqui, que gera 0 mais 0 I. Não é verdade? Então, além de demonstrar visualmente com o aluno, você pede para ele calcular na hora lá, ele já obtém antes de visualizar no próprio programa. Certo? Então, isso foi nossa grande conquista aí, pelo menos foi o que motivou muita gente no final desse trabalho. Nós temos outros exemplos. E agora eu só queria agradecer pela presença de todos. Coloquei duas frases aí que fazem parte da minha vida, da honra que tem honra, ou seja, toda hora, toda glória seja dada a Deus, que realmente é quem nos capacita e nos motiva todas as manhãs. E agradecer ao meu filho que me acompanhou, minha família que está aí, meus amigos também que me ajudaram muito. É um prazer estar aqui apresentando isso aqui, podendo fazer aquele acréscimo. Obrigado. O trabalho do Arão é a proposta de inovação tecnológica dele, é o forte apelo à visualização, né? O apelo à experimentação, porque embora a matemática não seja uma ciência experimental, o ensino é importante. A experimentação ela traz, ela permite a pessoa inclusive fazer conjecturas, né? Essas conjecturas elas podem ser formalizadas pela própria processo dedutivo da matemática. Né? Mas ele então tentou fazer, ele fica trabalhando só na ordem, tentar sempre visualizar e perceber as propriedades do ponto de vista visual. Né? E fazer demonstrações visuais também, que são coisas interessantes. O que Arão provou ali é um teorema, né, que ele é um teorema já. É um teorema conhecido, né? Mas a gente trabalhou esse teorema porque geralmente ele não é trabalhado no ensino médio também, né? Se você pegar as raízes, você pega um número complexo qualquer, você calcula as 100 raízes dele. Se você somar as 100 raízes, dá 0. Se
você calcular 50 raízes daquele número complexo, somar 50 raízes dá zero. Então a propriedade, né, que ela não é uma propriedade tão perceptível, porque a pessoa ficar calculando raízes é complicado, né? Então a gente conseguiu, o Arão conseguiu demonstrar ele usando a fórmula de Euler, né? Então o grande lance aí é o seguinte, né? Aliás, é um problema, né? Usar a fórmula de Euler no terceiro ano do ensino médio é proibido, né? Porque a fórmula, né, ela é dada geralmente por substituir a graduação, tá? E o argumento para obter essa fórmula não é um argumento muito trivial, né? Mas aí nós finalizou com a fórmula de Euler, né? O que a gente tem que deixar para depois é procurar uma fórmula de provar o teorema que não seja pela fórmula de Euler, mas usando fórmulas elementares do ensino fundamental médio, né? E aí a gente se preparou com a identidade tempométrica meio cabeluda, a gente, como tempo é curto, vai deixar para trabalhar depois, tá? Então, sob esse ponto de vista metodológico, né, de valorizar a visualização, de introduzir o software na equação matemática, de trabalhar a experimentação, tudo isso, né, o trabalho do Arão, eles estão um trabalho bastante interessante, né? Interessante acho que um trabalho que a gente pode divulgar em eventos, né? Um trabalho que eu acho formidável, tá? Então, as minhas considerações sobre o trabalho do Arão são essas, né? Eu acho que realmente fez um trabalho rigoroso, né? Mas eu abro agora, né, para os professores fazerem as suas ponderações, né? E também o público, né? Fazer as suas ponderações. Eu gostaria de falar de primeiras damas, né? Então, alguns pontos. Primeiro que o professor se mostrou, eu já gostei também. Ele, quando vai chamar a inversão, eu queria mudar. Mas vamos a alguns pontos. O Arão é um velho conhecimento. Essa forma de falar dele, eu já tinha essa desgraça dele. Aqui também está o Rubem, né? O Tiago, o Ricardo, são bons professores, uma forma bastante interessante de se trabalhar. Vamos dar alguns pontos. Bom, eu acho que o professor Dorsi, ele ganhou o professor semestre, ele ganhou praticamente a regra, porque quando o aluno se compromete a fazer uma disciplina por acompanhamento, ele está querendo exatamente a nota. Então, esse ganho que os dois obtiveram, para mim, é uma coisa fantástica. E falar de números complexos, para mim, eu acho bastante interessante, porque ele é bastante aplicado na engenharia e principalmente na engenharia elétrica e no funcionamento de transformadores. Então, eu não sei se eu estou correto, mas essa é uma das estruturas matemáticas, talvez das mais recentes. O Corpo de Ciências, não sei se você e a doutora Manel tem essa informação mais precisa. E o ganho foi fantástico pelo que foi escolhido e pela proposta que era para se fazer nada. E assim o pessoal faz quando vai fazer uma disciplina. Já não se comprometeu a fazer um trabalho desse. E o Glauci também gerou tudo isso com essa proposta para ele. Eu sou um outro e agora começa a internet. Eu fiquei fascinada com o seu trabalho. Eu achei um trabalho muito bom, muito interessante que eu gostaria de divulgar
filho, né? Então quem faz matemática não gosta, porque a gente acostuma a ser treinados. Nós acostumamos a mexer com números, com fórmulas. Nós não queremos sentar para ler o livro, a gente senta para ler da som, da desespero. Você quer assistir um programa na televisão que não tem nada a ver, mas você não quer ler o livro. Eu acho que isso é um pouco de curso faz isso, uma formação que eu tenho na parte de matemática. Então eu achei ousado o texto que você escreveu, é um texto seu, e é um texto bom. Eu acho que realmente é um trabalho que merece ser divulgado. Essa coisa de experimentar com conjecturar é uma coisa muito interessante, porque se você olhar para os complexos lá no ensino médio, ele não tem a aplicabilidade contextualizada. Como você vai contextualizar isso lá? Não tem como. Quando o aluno ele vai lá para o laboratório, ele começa a manusear, isso dá uma vã impressão de que ele está mexendo com algo concreto. Ele dá movimento, ele visualiza, ele vê o que está acontecendo. Então, é realmente muito interessante. E as propriedades, eu coloquei aqui a propriedade da ortogonalidade, como você no mundo imaginário. Como que isso vai surgir na mente da gente se a gente não tiver o experimento? Você lidando com o número ali, você multiplica o número por i, mas você não sabe que o outro multiplica esse número. Você é isso da tecnologia. Então, acho que realmente foi uma contribuição. Poderia pegar isso e fazer outros conteúdos também. Tem muita coisa para brincar hoje, mas parabéns, você é secretário. Essa questão da formatação aí já está pronta aí, já eu vi, depois eu peguei esse aqui, eu falei, eu peguei esse aqui hoje, eu falei, gente, mas esse aqui tá indo, mas esse aqui, eu ia brigar um monte hoje, sabe, com isso aqui. A gente batalhou tanto desse desenvolvimento, da parte mesmo do texto em si, que a gente, quando pega as três, já passa sem preocupar com aquela, vamos dizer assim, a burocracia da ortografia, monta tudo, a gente fez como deve ser feito, e a parte do começo aqui onde a gente Mas a apresentação acadêmica é essa, A gente manda para apresentar para a academia, para esse. Aí, claro, você ia se fosse esse, você ia colocar na formatação. Não ia ser reprovado por isso. Só ia dar um puxão de orelha. Só para chamar a atenção aqui, seja a questão nossa aqui, ela passou a ser essa, O número complexo, as raízes enésimas do número complexo são dadas por uma fórmula simples. Só essa fórmula, que é o ângulo inicial mais 2π, sobre N mais I seno de θ mais 2π sobre N. Então, usando a fórmula de Euler, a gente provou que isso aqui dá zero. Tá? A questão é que a fórmula de Euler não pode ser aplicada, mas no ensino médio, pelo menos, eu acho que é um pouquinho além. A nossa proposta era fazer o seguinte: arrumar uma maneira de provar isso aqui, na verdade. Cosseno de θ sobre N mais cosseno de θ mais 2π sobre N mais cosseno de θ mais 4π sobre N, etc., até chegar em cosseno de θ mais N menos 1 sobre Nπ, provar que mais I vezes o seno disso tudo, provar que essa soma aqui, algebricamente, é nula, Então nós temos que arrumar um argumento para fechar isso aí. A grande demonstração a gente não acha ela desse ponto de vista algébrico. O grande foco nosso aqui, que foi onde a gente tem a motivação na área do nosso trabalho, foi que quando nós pegamos relação de Euler, beleza, lá quando facinho, porque Euler é magnífico, Quando ele consegue encontrar aquela relação que até a gente comentou na última semana. Então aquilo foi ótimo para a gente, 3 em 4 meses, você demonstra o processo que nós ficamos 5 páginas e chegamos a nada. Então, só que aqui fica muito interessante que você observa que os argumentos eles não crescendo no anterior. Se você pegar o ciclo trigonométrico também e for analisar quadrante a quadrante, você vai reparar uma identidade trigonométrica evidente. Ou seja, a partir de um certo ponto, nunca são gerados números complexos novos, são gerados simétricos. E no final das contas, ao somar todos, você tem sempre zero.
tudo bem, fica muito lindo de falar, mas falta essa ferramenta trigonométrica, né? Utilizamos vários para chegar justamente nessa resposta. Só que para efeito de ensino médio nós conseguimos pelo menos a parte visual, né, Deus? Então foi o que respaldou e nos motiva na futura pesquisa. Pessoal, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria? Então, eu queria só chamar a atenção hoje aqui, né, para o trabalho desenvolvido pelo Arão e pelo Rubens, né? Porque você, quando olha nos dois trabalhos, evidentemente o trabalho do Rubens tem um caráter diferente, né, porque ele precisou apresentar uma parte de história, né, mas quando você observa os dois trabalhos, você vê que os dois trabalhos são autênticos, né? E isso é importante, né? Porque o trabalho tem que ser construído, né? Então, os dois trabalhos que nós estamos aqui, então, nós temos alunos aqui, né, que eu acho que tem que seguir esse modelo, né? Os trabalhos, eles têm que ser autênticos. Os trabalhos são de Rubens e do Arão, né? Então, essa marca da autenticidade, né, amor? Porque às vezes a gente passa um trabalho para o aluno fazer, o que ele faz, né? Copia e cola, né? Entendeu? Então, isso aqui não pode acontecer. Não pode acontecer, tem que trabalhar para ser autêntico. Evidentemente, você tem que dar o crédito, né? O trabalho do Arão também tem uma parte que ele usa história da matemática, o autor lá, né? Mas o que ele tem que fazer? Tem que dar o crédito ao autor. Ó, essa parte eu estou tirando do autor. Pega aquela parte, né? O Rubens também tem. Mas lá na parte, vamos dizer assim, a parte central mesmo, essa parte foi construída por eles. Né? Então, quando você lê, você vê lá o Rubens, você vê o Arão, para aquele estado, né? Foi uma coisa que eles inventaram e colocaram lá, né? Tá? Então, fantástico isso. Fantástico no mundo de hoje. Então, novamente, é parabenizar os dois, né? E esperamos que isso aí dê fruto com vocês, tá? E dizer para vocês que nós estamos aí abertos, né? Para ajudá-los, para orientá-los, né? Se for o caso, tá? Para fazer uma carta de recomendação, tá bom? Vocês sabem que uma graduação não é pouco, né? A gente já está na batalha da prova do Não é nada, não é questão do só, né? Igual eu comentei na aula, a pessoa fala, mas eu sou só graduado. Gente, graduado não é só. Graduado é muita coisa, dá muito trabalho, você rala pra caramba, você pode falar assim, mas eu sou só graduado, fulano é mestre, eu sou só. Como só? Né? Isso aí tira o sumo da gente, são 4 anos de dedicação, né? Você não tem sossego. Quando você formar, você é uma relação só, um desespero, né? Então não é só, a graduação é uma coisa muito boa que vocês graduados têm que valorizar, todo mundo tem que valorizar, né? Mas a gente tem que avançar, nós não podemos parar, né? Ainda mais no nosso país que o educador ele não é valorizado. Financeiramente, se você não avançar, você não vai ter um retorno financeiro adequado, né? À altura. E as brigas por melhoria nas condições de trabalho, tanto o ensino público particular, não se iluda, gente. O ensino particular está um pouco melhor, mas sangra o professor. Né? Então, assim, às vezes eu tenho a oportunidade de dar aula em outras instituições particulares, já me chamaram outras instituições, mas eu prefiro não ir. Porque se você está na escola pública, você ganha mal. O Estado não te sangra, você dá uma aula de péssima qualidade, você só faz o mínimo, mas você ganha um péssimo salário. Se você vai para um instituto particular, você tem que dar aula de qualidade e aí a instituição te sangra. Né? Você tem que estar lá sábado, domingo, feriado, reunião de paz, não sei o que, aí. Então, eu acho que a continuidade disso é tão boa para o amadurecimento profissional e também para a melhoria da continuidade de vida, de trabalho. Isso tem que continuar. Eu me formei aqui, né? Eu acho que interessante isso também. Inclusive, um outro aluno meu, né? Professor meu, né? Lá no Jardim 2, né? O que acontece? Você tem que. A PUC é uma grande instituição, viu? Vocês têm condições, né? Como vocês viram aí, nós temos doutores espalhados por aí. Você precisa acreditar, ter autoestima alta, sabe? A gente tem que colocar as condições de desenvolvimento, né? E estudar mesmo, né? Eu estava comentando o seguinte, eu me formei, vou falar uma coisa para vocês. Tenho 25 anos de formado, de graduado, eu nunca parei de estudar, eu nunca parei de estudar, nunca. Todo semestre um livro que aparece, um livro que é imenso, né? É infinito esse processo. Né? Então, se você não fizer isso,
você fica por fora. Mas uma coisa, se eu não tivesse começado a mexer no software, eu ficava por fora. Eu comecei a mexer, publiquei artigo nessa área, entendeu? Então você vai ficando defasado. O cara fala, e outra coisa, defasado e esclerosado. O cara fala assim, você vai para uma escola aí, você usa uma metodologia inteligente, você pode crer, a maioria da escola fala assim, não, para com isso, você sabe. Não, isso aqui não é nada não, ó, existe. Você tem uns estímulos dentro das escolas. Então, porque os professores ficaram escolarizados. Eles têm medo de você, porque você passa a ser um professor moderno. Então, a tendência à escola, porque ela é tradicional mesmo, né? Na essência, na concepção, né? Então, existe até aquela máxima, né, de que se um monge dormisse na Idade Média e ele dormisse até hoje, o único lugar que ele conheceria era a escola. Tudo mudou. Né? A escola continua, as carteirinhas, o quadro e tal, né? E você pode observar, as outras áreas estão em franco desenvolvimento, porque você olha para a medicina, né? Claro que na medicina você tem os médicos tradicionais, né? Mas você vê que o desenvolvimento está relacionado muito com a tecnologia. Então, o meu conselho a vocês é esse aí, tá? Enferrujar, e tem uma coisa, viu? Mais agravante, isso é um agravante. Se você faz o seu curso de graduação, você fica 5 anos sem trabalhar com esses conteúdos, você vai ter nós chamamos de regressão cognitiva. Daqui 5 anos, você vai ter que entrar no EJA. Ficou ultrapassado. Fica ultrapassado. Você não lembra. Você não faz associação. Os alunos do EJA, quando ele olha para uma equação de segundo grau, ele não vê mais a equação de segundo grau. E para ele, perdeu sentido. Isso é incrível. Tá? Mas é verdade. Tá? Então, a velha frase, né? Principalmente em BH, você tem que colocar quando você for comando, você coloca porque fica assim, fica maiúsculo. Eu marquei alguns, mas esse não coloca pequeno. Muito bem, então estamos encerrando a semana. A pessoa vê que Podemos encerrar, né, também do Alan, que é o nosso máximo, também, do Rubens, tá? E você só não será aprovado se você não entregar as monografias. Entregar a versão final corrigida. Eu só corrigi os detalhes aí, a gente colocou até segunda-feira. É só uma que você precisa? Precisamos de. Você acha que você tem que fazer